Eu nasci e cresci em São Paulo, nessa grande cidade que foi realmente uma escola para mim, fundamental para eu chegar no campo. Porque a cidade me fazia sentir falta do campo, me fazia sentir falta da natureza. E essa falta foi o que eu tentei suprir ao longo do tempo. Fiquei lá até os 21 anos de idade e nesse período eu não tinha a menor oportunidade de viver no campo. Eu tinha uma situação de vida onde eu tinha realmente que estar na cidade, a gente está se formando, estudando. E quando eu ia para a faculdade, levava horas para ir, horas para voltar, mas todos os deslocamentos que a gente faz dentro da cidade para ir fazer as coisas, tudo aquilo parecia para mim um pouco um desperdício de energia, um desperdício de tempo. E eu sempre nutri interiormente uma vontade de viver no campo, de estar numa situação onde tudo fosse mais tranquilo, onde não tivesse tanto a correria, tantas pessoas no mesmo lugar, onde eu tivesse mais espaço, onde eu tivesse mais verde. Eu tinha vontade dessa vida, né? Eu sempre tive uma vocação muito artística e eu fui fazer desenho industrial, que na época era um curso dentro da Faculdade de Artes Plásticas, na FAAP. Eu me formei em desenho industrial, mas já no começo da faculdade eu me envolvi com teatro de animação. E depois eu fiquei 14 anos trabalhando com teatro de animação. E meu contexto, de novo, não tinha nada a ver com a vida no campo. Eu vivia com diretor, com ator, com iluminador, com figurinista. Eu vivia produzindo teatro e dando muitas soluções para os problemas e as questões que a gente tinha dentro do teatro. Mas eu estava sempre olhando pela janela e tentando ver mais verde. Eu sempre estava pensando, bem que podia, em vez de ter essa parede desse prédio aqui na frente, eu ter uma árvore, eu ter alguma coisa natural para eu contemplar. E por causa disso eu virei fotógrafa, porque eu viajava e queria trazer para mim aquelas imagens, eu queria trazer para mim aqueles cenários naturais. E eu comecei a fotografar muito, eu fotografo muito até hoje, porque eu queria poder trazer para a cidade aquele contexto natural, que eu só acessava quando eu podia viajar nos finais de semana ou quando eu podia viajar por um período maior. E realmente, quando a vida na cidade começou a ficar cada vez mais uma pressão para mim, eu comecei a olhar as cidades ao redor de São Paulo que eu pudesse fazer esse trajeto, que eu pudesse vir aos finais de semana e fazer as tarefas que eu tinha que fazer na cidade, mas eu buscava passar mais tempo em contato com a natureza, num lugar que eu tivesse uma vida mais sossegada. Só que mesmo morando no interior, eu sentia ainda que faltava uma interação com a natureza, que foi uma coisa que eu só fui descobrir quando eu descobri a permacultura. Eu não sabia que tinha uma ferramenta, que tinha um jeito da gente realmente interagir com a natureza. E eu me dei conta, quando eu conheci a permacultura, que isso era o que eu realmente queria desde o começo. Desde quando eu estava em São Paulo, olhando pela janela, eu queria ter essa conexão com a natureza. Eu queria me relacionar com as plantas, eu queria me relacionar com os animais. E a permacultura me deu todas as ferramentas para eu fazer isso. Não só as ferramentas práticas, que são as técnicas para produzir alimento, para manejar água, para construir, para gerar energia, para como pensar a situação, mas me dava um suporte e uma segurança de que existia um pensamento, existia uma forma de olhar as coisas que você podia ter essa interação de uma forma muito positiva. Eu conheci a permacultura quando eu conheci o João Roquette. Eu nunca tinha ouvido falar nisso, ele me disse que trabalhava com permacultura e quando ele me explicou por alto o que era, eu já me acendeu um monte de antenas. Porque naquela época, mesmo eu sem ter a menor possibilidade de plantar, eu não tinha um espaço para isso, eu já tinha comprado todas as árvores frutíferas que tinha no viveiro, todos os tipos de limão, todos os tipos de laranja, e tinha isso tudo atulhado num quintal pequeno, onde eu tentava gerenciar essas plantas todas para poder ter esse contato. E a permacultura te dá isso, ela te dá um meio do caminho onde você tem, de um lado, o selvagem da natureza, você tem do outro o seu distanciamento do mundo natural, a nossa civilidade, e a permacultura faz essa união e cria um caminho do meio onde a gente constrói junto.
onde a gente vira sócio da natureza. Então não é só aquela contemplação que eu tinha quando eu viajava. Eu pude começar a interagir com as coisas. Eu pude começar a participar dos ciclos das plantas, dos ciclos das estações, a luminosidade que muda durante o dia, que muda durante as estações. E tudo isso começou a entrar dentro de mim, começou a trazer uma ordem para a minha vida. E eu me dei conta que era isso que eu buscava desde o começo. Mas eu fiz um caminho muito comprido, porque como eu não sabia que tinha permacultura, eu fui vivendo a minha vida na cidade sem realmente saber por onde começar. O que eu podia fazer era sair nos finais de semana e buscar estar no ambiente natural um pouco, pelo menos. E fotografando eu ia trazendo isso para mim e voltava para a cidade e amava as fotos, tanto que eu olhava aquilo e dizia, não, eu vou ter que virar fotógrafa porque eu amo isso. Mas na verdade o que eu amava era aquilo que eu sentia, era aquela harmonia que eu sentia quando eu estava com a natureza. Mesmo que eu ainda não pudesse viver num sítio, eu, conhecendo a permacultura, eu via todas as possibilidades que eu tinha de ir me preparando para quando eu tivesse a oportunidade de estar no campo, eu poder fazer tudo aquilo que a permacultura apresentava.